Seja muito bem-vindo, Otávio Leal, conversando aqui com você. E hoje eu recebi uma mensagem que chegou a mim através da Ananda, minha companheira, uma mensagem de Luiz Gasparetto, onde ele diz: para mim, somente o melhor. Esse é um decreto que eu peço para você repetir várias e várias vezes na sua vida. Para mim, somente o melhor. Eu creio que a partir dessa mentalização, dessa vibração de para mim somente o melhor, nós consigamos criar uma, trazer muitas bênçãos para nós e também refletir como é engraçado é que por vezes nós não trazemos para nós o que é de melhor. Para mim, somente uma melhor alimentação, uma melhor escola, um melhor amor, uma melhor saúde, uma melhor espiritualidade. Esse é um mantra muito forte, para mim, somente o melhor. E eu estava conversando com a Nanda, ela falou, nós estávamos falando sobre a minha nova jornada de vida, que é na escola Humane Amor, com professores incríveis, como o Vanderlei, que está aqui comigo, a Thalita, a Lourdes, e eu quis me cercar dos melhores professores, professores que tenham coração, que tenham amor, que tenham fidelidade, que amem o propósito de serem terapeutas. Isso na minha escola. Quem estudar comigo, você vai ter o melhor. Tudo que eu já ensinei agora vai ser muito maior. E na tua profissão, dá o teu melhor no teu modo de vida. Para mim, somente o melhor. E hoje eu vou estar aqui com vocês, Priscila, Márcio, Samira, Vanderlei, isso, Lucélia, para mim somente o melhor. Tatiana, quem está aqui comigo, hoje eu vou ensinar vocês a usarem o tarô do Osho. Vou estar compartilhando o tarô do Osho e o tarô Cartas do Caminho Sagrado. Mas, Otávio, eu já estudei, eu já conheço, vamos ter uma visão completamente, não completamente, mas mais profunda desses dois oráculos, e o oráculo do Gasparetto também, que ensina isso, para mim, somente o melhor. Então, estou aqui com o tarô do Osho, ele é importado, esse daqui, então você vê que a qualidade é melhor, mas é o mesmo que você encontra no Brasil, chama Tarô Zen do Osho. Aqui as cartas do caminho sagrado, aqui em minhas mãos, e aqui em minhas mãos também o tarô do Gasparetto. Gratidão, Anderson, que está aqui comigo. E nós vamos estar usando todos eles, e eu vou ensinar para vocês mexer com os mesmos, sempre buscando a iluminação, a inteireza, não é? Hoje, para quem está assistindo, como diz aqui, Celo Thiago, foi o dia, essa semana teve a partida do Thich Nhat Hanh, que é um dos meus mestres, já fiz vários vídeos sobre ele, e é engraçado que esse mestre, quem conhece os portais de notícia, fala ele é o mestre da atenção plena. Ele é um iluminado, ele é um iluminado. O trabalho dele vai muito além da atenção plena, muito além, muito além. Mas o Ocidente, os portais de notícias sempre veem tudo muito pequeno, tudo muito pequeno. E por isso que para mim, repete, somente o maior, somente o grandioso. Essa é a ideia que eu compartilho aqui com você, tá bom? Então vamos aqui começar a nossa aula. Quem tem esse tarô do Osho, o tarô Zen do Osho é chamado no Brasil, ou as cartas do caminho sagrado, fica com eles em mãos, que vocês vão aprender umas formas muito sofisticadas de utilizar o mesmo, ok?
Vou bater uma palma aqui para sincronizar o som, para ficar uma qualidade bem abençoada para você que está aqui comigo, ok? Vamos lá. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti significa paz. Shanti significa um desejo íntimo, que haja paz em todo o planeta e paz para todos os seres, não somente para os seres humanos. Shanti lembra como Jesus saudava as pessoas, o mestre Yoshua, quando ele unia as mãos e dizia Shalom. Pois bem, eu vou conversar agora contigo sobre essa bênção que é chamado o tarô Zen do Osho. Inclusive, eu tenho aqui atrás de mim, se você observar, uma foto do Osho. Ele é um dos meus mestres maiores, se não o maior. O Osho me trouxe muito um propósito de vida. Primeiro porque ele me deu meu nome espiritual, que é aquele que faz mais sentido, que é Jian Pren. Segundo, porque ele propôs a mim que eu fosse como um Zorba, o Buda. E eu proponho isso para você também, se você desejar. O Zorba a Buda. Zorba é um ser que vive plenamente a vida, que dança, que ama, que namora, que sobe as montanhas, que nada, que quer o melhor do mundo material. Zorba é um personagem grego. E Buda é a vida interior. Isso para mim faz todo sentido. Viver a vida exterior na sua plenitude e viver a vida interior na sua totalidade. Quem vive só o lado de fora perde o lado de dentro. E quem vive só o lado de dentro perde o lado de fora. O Osho propôs essa inteireza, essa totalidade que ele chamava de Zorba, o Buda. E esse tarô do Osho, que é o tarô Zen do Osho, acompanha um livro. Eu vou estar só com os arcanos, as cartas, porque eu já conheço, já pratiquei tanto, estudei tanto, que eu já sei o significado de cada uma delas. Mas dentro de uma psicoterapia holística, se você, por acaso, tiver esse tarô, esse oráculo, é importante que você tenha o livro. Então, o que, que nós temos nesse tarô? Nós temos a sabedoria do mestre Osho. E o Osho bebeu do Zen budismo, bebeu do cristianismo místico, teve uma experiência de iluminação, foi uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida, tanto quanto um filósofo, quanto um mestre. O Osho sempre teve cercado de pessoas sábias, alemães, inglês, francês, brasileiros, muita gente que ajudou o Osho a unir a espiritualidade do Oriente com o processo terapêutico do Ocidente, que é o que eu faço na minha escola, Humano e Amor, que é um casamento entre o Oriente e o Ocidente, o melhor da espiritualidade oriental e as técnicas mais poderosas das psicoterapias ocidentais. Então, quando você tem acesso a esse tarô do Osho, é como se ele estivesse ali. Até porque o Osho disse para os discípulos do Osho, e se você gosta de mim diretamente, o Osho acaba te influenciando, ele disse que ele sempre estaria presente. Eu sinto a presença do Osho. Eu sinto que hoje, mais do que nunca, a minha escola Humano e Amor é a cara do Osho, a cara do Osho. E então, quando você pega esse oráculo, pensa nele atrás de você, pensa nos mestres do Osho. E quando você consulta esse oráculo, você tem que fazer perguntas da espiritualidade. Da espiritualidade. Esse oráculo, ele é muito abençoado quando você quer saber da tua alma, ou do teu purusha, que é espírito, saber do teu propósito de vida maior, do teu propósito de vida transpessoal, quer dizer, além da pessoa, além do ego. Ele é muito grande, o tarô do Osho. E ele é um tarô que eu chamo de Buda. Ele é para as questões mais do nosso Buda, ou do nosso Cristo interno.
ou do nosso Buda interno. Esse tarô que eu vou falar daqui a pouquinho dele, que é as cartas do caminho sagrado, que também acompanha um livro, ele vai tratar mais de questões do mundo material, de maneira espiritual, mais questões materiais. Qual é o meu caminho profissional? Qual é o meu caminho amoroso? Como eu posso ter mais saúde? Por exemplo, se você pergunta para o tarô do Osho como ter mais saúde, não há um arcano que vá responder isso. Se você pergunta como se dar bem profissionalmente, não há um arcano que vá responder essa questão. Quando nós temos esses tarôs, que eu chamo de tarôs alternativos, é muito importante saber para que eles, ou aonde eles atuam. Então, por vezes, eu vejo muitas pessoas só ensinando as cartas do caminho sagrado, que é um tarô abençoado, tarô alternativo. Mas ele não vai atingir alguns elementos. Por exemplo, esses dias eu adquiri esse tarô, poderia chamar, que se chama Acredite na Própria Magia. São várias figuras femininas e que fala de confiança, de empoderamento feminino. Acredite na própria magia. Mas ele tem uma linguagem muito específica. Dependendo da questão que eu trago para ele, não vai vir nenhuma resposta significativa. Olha, ele está até fechado aqui, eu vou abrir para você, que está aqui comigo. Ele tem, por exemplo, aqui, princesa. Você pode ser o seu próprio cavaleiro, que seria para a mulher, ou para o homem, estar bem com ele, não precisar de ninguém. Tem um outro aqui, torre, desconecte e relaxe um pouco, que é uma moça fazendo um sirshasa, né, que é uma postura de yoga, quer dizer, mais ou menos, que ela está encostada na parede, mas relaxa. Então, são várias figuras femininas, protesto, comece uma revolução. E o Osho, ele não está preocupado com você começar uma revolução, por exemplo. É até legal ter essa, essa ideia aqui. Foi bem interessante sair esse arcano, porque faça uma revolução. O tarô do Osho, o Osho falava, você não tem que ser um revolucionário, você tem que ser um rebelde. O Osho nunca aceitou revolucionário. O revolucionário é o que briga com os outros, é o que quer fazer o mundo ser do jeito dele. O Osho ensinava a nós darmos uma banana para o mundo. Uma banana para o mundo. Não dá mínima. O Osho não ensina você mudar a política. Ele fala para você não dar mínima importância para políticos. Ele não fala para você criar uma sociedade melhor, porque ele acredita que não exista sociedade. Sociedade é um sonho, é uma utopia. As pessoas competem o tempo todo. Então ele diz: transforme você, que você pode criar uma sociedade melhor. Se é que é isso que você quer. Mas comece com você. Então, por exemplo, não há um oráculo, um arcano do Osho que fale de amor. Porque amor, assim, amor romântico, o Benê, como o Gasparetto falava, e nenhum que fale do ego, nem do id, nem do superego de Freud. O tarô do Osho ele vai direto na espiritualidade. Então eu vou dar alguns exemplos para você que está aqui comigo. Imagine que esse tarô está numa mesa, você está aqui, você seria eu, tem alguém aqui na tua frente, eu vou colocar aqui até um dente de tigre, que é um pequeno japa que eu tenho, um pequeno colar de contas, dente de tigre cria uma proteção, uma força. Então, é uma pergunta incrível. Qual o meu propósito de vida nos próximos 12 meses? Qual o meu propósito de vida nos próximos 12 meses? E eu coloco as mãos, mas você tiraria aqui o arcano. Lembra que eu gosto de falar arcano, eu não gosto de falar cartas, eu gosto de falar arcano. Então você passaria a mão aqui. Qual o meu propósito de vida para os meus próximos 12 meses? E vem esse daqui. Então vem o arcano inocência, que é uma coisa que nenhum outro oráculo vai ter um arcano como esse, nenhum. Inocência. É um homem
já de muita idade, ele está com um gafanhoto na mão e ele se admira com aquilo. O que que o Osho quer falar? Que nós precisamos nos admirar. Sabe aquela pessoa que diz: "Eu já vi tudo, eu conheço tudo, eu já fiz tudo. É quando eu era jovem, quando eu era". Não, você tem que ser inocente. Você tem que se surpreender. Essa é a ideia desse arcano. Você tem que procurar, mesmo coisas que você já viu várias vezes, se surpreenda, porque a tua vida vai ser uma festa, a tua vida vai ser, gigantesca. Às vezes nós falamos: "De novo isso", não tem de novo. Aliás, esse é um dos ensinamentos do mestre Suzuki, um dos maiores mestres do Zen, que ele dizia, ah, agora espera aí que eu chamei isso, que ele fala? O nome do livro dele é Nem Sempre é Assim. Nem sempre é assim. Essa é a mensagem para você. Porque nós falamos assim: "Ah, isso é sempre assim, de novo isso, não aguento mais isso". Se surpreenda. Quando você pergunta: "Qual que é o meu propósito para os próximos 12 meses?", e vem esse arcano, está dizendo assim: "Nem sempre é assim, pode ser novo, pode ser novo". Imagine que você vai fazer um atendimento de psicoterapia holística, usando esse tarô. Então você pode, a pessoa está aí, e nós vamos mentalizar, é importante mentalizar no tarô, mentalizar bem, mentalizar. O que podemos trabalhar numa sessão de psicoterapia? De terapias transpessoais, uma sessão de, digamos, de. Vamos colocar até para quem segue uma psicanálise, talvez, uma psicanálise mais tradicional, então você vem e fala: o que eu preciso trabalhar em mim? O que eu preciso trabalhar em mim? E aí vem aqui uma para você, esse daqui, que é aqui. Vamos colocar aqui, receptividade. Receptividade. Olha que figura mais linda. É uma flor de lótus. É uma flor de lótus. A flor de lótus, ela nasce na sujeira, na porcaria, ela nasce em tudo aquilo que é corrupto, que é maldoso, mas ela não se permite sujar pelo que é ruim. Ela não se macula pelo que é ruim. E ela não só não entra no que é ruim, ela não é envolvida na sujeira, como ainda ela, isso é para você, como ainda ela deixa o mundo mais perfumado. E aí eu lembro do Osho, que está aqui atrás, estão vendo aqui, está vendo aqui, o Osho que falava para os discípulos dele, essa mensagem veio para mim: deixa esse mundo mais perfumado e mais amoroso. Se você gosta do Osho, deixe esse mundo mais perfumado, mais amoroso. Que quando você morra, apareça lá na tua lápide, deixou esse mundo mais perfumado. Não importa se você criou uma lei, se você fez uma ponte, se você construiu um prédio que tirou a sombra dos outros ou o sol dos outros. Não importa que você ganhou o prêmio Nobel ou que você ganhou o Oscar. Não importa que você é um artista famoso. Não, o que importa é se você deixou esse mundo mais perfumado. Otávio, mas você acha isso? Não. E eu tirei para você. Essa é uma mensagem para você. Quando você usa o tarô, você não pode. Eu já falei isso uma vez. O tarô é que te usa. Quando nós usamos cartas e outras mancias, outros métodos de profecia, nós usamos aquele método. O tarô, ele é muito grandioso, esses símbolos, esses mandalas. E uma coisa que é muito interessante é nós pensarmos assim também. Vamos imaginar que você me pergunte: o que que eu tenho que ensinar para um filho meu? Olha que pergunta forte. Pensa você que está aí. O que eu tenho que ensinar para um filho meu? Um filho, uma filha, se você tem filho ou filha. Ou se você não tem, pensa na tua mãe ou no teu pai. O que que eu tenho que ensinar? E é uma pergunta, você está abrindo
Então, você vem aqui e o que eu tenho que passar? Aí vem o arcano, vamos ver aqui, do outro lado. Olha que bonito, do outro lado. O que quer dizer isso? Note que é uma criança que ela está presa. Olha, o tarô ele tem uma sincronicidade. Eu vou falar para você, eu estou lendo esse livro. Eu estou lendo esse livro, O Cavaleiro Preso na Armadura. Porque eu fiquei muito preso a uma visão de escola, de espaço. Na minha escola, no meu espaço, eu fiquei muito preso a algumas ideias. E agora eu acordei, só que eu estou tirando uma armadura de mim. E esse livro é o livro mais lindo para você ter e ensinar o teu filho e a tua filha a não virar um cavaleiro ou uma cavaleira de armadura, que depois não consegue mais tirar a armadura, que não consegue comer porque a armadura fechou a boca, porque não consegue mais abraçar. Nós vestimos armaduras terríveis na nossa vida. E não percebemos, por vezes, o que é óbvio, o que é só abrir os olhos para ver. Estou lendo esse, está aqui do meu lado. E agora sai esse arcano, o que nós, para você, o que você precisa aprender para ensinar para os teus filhos. Vê que essa criança, ela está presa. Ela está presa num portão cheio de correntes de ferro. Ela não consegue sair, ela está aprisionada mesmo nesse portão. Ensina teus filhos a serem livres. Ensina teus filhos a não parar em algumas situações. Ensina teus filhos a não ficar com essas proibições estúpidas que a sociedade, às vezes a escola, não os professores são iluminados, mas as tuas secretarias, os teus ministérios da educação, as tuas religiões, algumas que já deviam ter morrido, as crenças da mídia. Olha que lindo, é isso que se tem que ensinar. Mas por que você acha isso, Otávio? Porque é o que saiu para você. O que saiu para você. Então, olha como o tarô do Osho, esse tarô é incrível, ele é muito profundo. Por exemplo, eu vou mentalizar aqui saúde. Eu vou mentalizar aqui o que você tem que fazer profissionalmente. Mas profissionalmente para ganhar dinheiro? Não, para ganhar dinheiro nós vamos ver depois nesse daqui, porque são coisas mais materiais. Eu vou vou revelar um arcano para você. Deixa eu vir mais para cá. Vou revelar, quero que vocês sempre vejam o Osho aqui, que eu tô com o tarô dele. Meu amado mestre. Mas ele era contraditório, muito contraditório. A vida é contraditória. Mas, Otávio, você gostava de tudo nele? Não, nenhum mestre me agradou 100%. Haviam coisas que eu gostava e outras que não faziam sentido para mim. Então, eu vou revelar aqui para você, nessa visão do Osho, bem amado mestre, dar uma mensagem aqui para essa pessoa, evocar. Eu sinto o Osho comigo o tempo todo, agora mais do que nunca. Agora mais do que nunca. Então, eu vou revelar um arcano para você. Como que você tem que trabalhar para sentir que você está cumprindo o teu papel, o teu propósito de vida? Como você perceber que o trabalho te engrandece, faz de você um ser humano uau. Então, vou mentalizar isso e vem aqui esse arcano. Uau, olha que coisa mais linda. Totalidade. Totalidade. O que nós temos aqui? Vê se você vê. São 3 pessoas, são malabaristas, não é isso? O Vitor Hugo está sempre aqui e fala malabarista. Quando o malabarista, equilibrista, malabarista, me perdoe, quando ele se joga, o malabarista, o equilíbrio, o outro tem que pegar. O outro tem que pegar. Então vamos olhar para isso. No teu trabalho, primeiro, prepara para o outro brilhar. Prepara para o outro brilhar.
No teatro nós fazemos muito isso, eu ouvi uma vez o Juca de Oliveira falar isso, que é um grande ator, ele dizia: "Toda cena que o Juca de Oliveira faço, eu preparo a cena para o outro ator brilhar. O teu trabalho tem que fazer trapézios, obrigado Vitor Hugo. O teu trabalho tem que fazer o outro brilhar, primeiro. O teu trabalho, os outros têm que confiar naquilo que você faz. Porque o outro, se o outro se atira em você, se o outro se atira e você não segura, o outro cai, o outro se machuca. E quando eu revelo os arcanos do tarô, eu não gosto de falar ler tarô, você sabe. Eu respeito quem fala ler tarô, mas eu gosto de falar revelar os arcanos do tarô. Quando essa mensagem se revela, ela se revela para mim também, que é hoje a que eu estou vivendo na minha escola Humana e Amor, que é acolher, que é formar terapeutas só que queiram o melhor da vida, que queiram o melhor da terapia. Se você trabalha num banco, por exemplo, que o teu atendimento num banco seja algo que o outro possa confiar, que o outro possa se jogar em você. Se você é um médico, que a pessoa possa confiar em você. Se você é um veterinário, que o pet que você atenda possa se jogar e você pega ele no trapézio. Otávio, mas você pensa assim? Não. É lógico, quer dizer, penso, mas isso daqui eu tirei para você ver a grandiosidade do tarô do Osho e como num processo de psicoterapia ou mesmo num atendimento de tarô, isso daqui é muito mágico, muito mágico. Então vamos imaginar, você vai deixar uma pergunta aqui, uma pergunta grande. Não aquelas perguntas que às vezes nós ouvimos assim, tire uma carta para mim. Não, não. Pensa grande, abre, pensa no melhor da vida, no melhor do tarô. Tire uma carta para o meu filho. Não, 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 não. Esses símbolos, eles são mágicos, eles são iluminados. Esses símbolos têm a sabedoria do Osho. E o Osho, quando alguém vinha com uma pergunta boba, ele dava cada tranco. Uma vez perguntaram para o Osho assim, mestre, um mestre erra, porque eu acho que um mestre não erra, ele é perfeito. Mas o Osho ficou tão bravo, ele falou assim: é lógico que o mestre erra. E meu maior erro, o Osho falou, foi ter você como discípulo. Foi ter você como discípulo. Todos erram, é humano errar. Inclusive um mestre do porte do Osho. Ok? É... Tá. Como fazer a minha alma brilhar? Eu vou mudar um pouquinho isso, porque a alma já brilha, não é? Que é uma pergunta que o Vitor Hugo traz. Eu vou perguntar assim, serve para você que está aqui. Como me dar conta que por detrás da minha mente, por detrás do meu ego, por detrás da minha ganância, da minha avareza e das minhas ilusões, como perceber que por detrás das minhas ilusões existe um ser iluminado? Existe uma semente que é chamada de Purusha, que é exatamente aquilo que tem que ser. Vamos ver isso? Como reconhecer que por detrás do ego, da mente, como reconhecer que por detrás das vezes que eu me perco no mundo, existe alguma coisa muito linda, que faz inclusive com que eu não me perca no mundo. Então eu venho aqui, me concentro, jogo toda a minha energia aqui, vem esse arcano aqui. Olha que coisa linda a resposta. É, a resposta é exata. A gente está falando de alma, de grandeza. A resposta é: você quer controlar tudo. Você quer controlar tudo. A partir do momento em que você para de controlar, há um profundo reconhecimento de quem você é. Nota que essa pessoa que está aqui, ela quer controlar absolutamente tudo. Ela quer segurar tudo. Ela quer saber tudo. E a partir do momento que eu tento controlar, nada feito.
Aí eu pergunto aqui para você, você está tentando controlar as coisas? Você está tentando, segurar o quê? Manter o quê? Solta, se entrega. Jesus falava sobre isso o tempo inteiro, a necessidade de me entregar, seja feita a tua vontade. Quando que você fez isso? Quando que você pensou, seja feita a tua vontade? Que é o Ho Oponopono do yoga, que eu adoro, que o Anderson fala, solto, me entrego. Mas, Otávio, isso serve para tudo? Não, serve para essa pergunta. Serve para essa pergunta. A pergunta é, como não se perder no mundo? Olha que pergunta linda. Olha que pergunta linda. Como não se perder no mundo? Outra pergunta é, como perceber que a minha alma brilha? Uau, que perguntas lindas. Então, esse tarô que é o tarô do Osho, ele vai focar coisas muito lindas, muito grandes, baseada na visão do Osho, baseada na história do Osho, né? Coisas que envolvam compaixão, que envolvam entrega, que envolvam uma grandiosidade, não é? Uma grandiosidade muito grande mesmo. Uma grandiosidade uau. Então, é bacana esse exemplo, né? Porque a gente tem que, às vezes, não sabe, se eu questiono, né? Sobre como que está a minha poupança, ou quando eu vou vender um imóvel, não tem como nós respondermos. Porque aqui é muito grande, muito grande. Vamos. Tá, eu vou colocar essa questão de novo, né, sobre a pergunta da como trabalhar. Olha que pergunta linda. Como que a minha profissão ela pode contribuir com o próximo? Porque essas perguntas assim mais do mundo, nós perguntamos para esse tarô que eu vou falar depois, as perguntas mais do mundo, do mundo. Esse do Osho não dá. Os arcanos são muito para valer. Então tem uma pergunta, eu perdi aqui de quem que é, não é? Esse tipo de pergunta também, se eu estou no caminho certo ou não responde. Mas dá para pensar de um outro jeito, que é esse daqui, não é? Como que a minha profissão pode contribuir com o outro, pode fazer algo pelo outro. Como que o meu modo de vida pode fazer algo pelo outro. Uau, uau, isso é muito bonito, porque é um olhar para o outro. Então vamos ver aqui. Sempre você passa a mão, por tarô do Osho, sempre perguntas incríveis. Como minha profissão pode contribuir? Serve para mim também. Vamos ver aqui. Uau, uau. Olha esse arcano. Coragem. Coragem. Eu quero falar para vocês que esse tarô do Osho se chama tarô Zen do Osho. Vocês encontram muito fácil para vender. Eu não vendo, mas encontra muito fácil. Mas compre um que tenha o 72. 72. 72. Porque tem um que veio pequenininho agora, michuruca, tem que ser esse grandão. Coragem. Você repara que tem uma planta aqui, e essa planta, ela nasce. Ela nasce. Quando você comprar o livro, vem explicando cada um. Eu estudo o Osho, é meu mestre. Há tanto tempo eu já sei o que significa. Apesar que a minha interpretação não alcança o Osho. Eu estou aqui, o Osho está aqui. Eu estou no vale, o Osho está no alto do Himalaia. A minha interpretação, a forma poética como ele ensina, eu não alcanço. Mas eu vou falar aqui um pouco. A semente, ela tem que virar uma árvore. Só que para a semente virar uma árvore, ela tem que morrer. A semente tem que morrer para virar uma árvore. Tem pessoas, eu vou falar para vocês aqui, vou falar para você, Ronaldo, a semente
tem que virar uma árvore. Tem pessoas que a vida inteira elas são uma semente. A vida inteira elas são uma semente. A vida inteira. Porque a semente pode ser que se torne uma árvore ou pode ser que não. Os seres humanos não são ainda seres humanos, eles são um potencial. Eles são um potencial. Um potencial. Então, tem pessoas que passam a vida inteira sem nunca se tornar uma árvore. Nunca se tornar uma árvore. Tem pessoas que nunca vão transbordar amor, que nunca vão se conhecer. Se você quiser se tornar uma árvore, você precisa ter coragem. Porque a semente está enterrada dentro da terra, lá dentro da terra. E ela tem que quebrar essa semente e ir para fora. É mais confortável ficar escondido. Para a semente nascer, ela tem que morrer, ela tem que romper. Então a pergunta foi profissionalmente, não é? Profissionalmente, nós temos que romper algumas coisas do passado. E eu demorei muito para entender isso. Romper com o passado. Eu estava trazendo o passado. A Nanda falou isso hoje para mim. Se você tiver a cabeça antiga, você não vai nunca crescer. Nossa cabeça está sempre no passado. Nossa cabeça não quer morrer para renascer. Então, qual é a tua profissão? Morre para um monte de coisa dela. Deixa um monte de porcaria para trás. Esquece coisas que não fazem mais sentido. E morre e nasce de novo. A pergunta foi: como eu posso oferecer, como o meu trabalho, não importa qual seja o seu trabalho, como o seu trabalho possa ser mais perfumado. Morre para o passado e nasce de novo, sabe? Anderson, ontem eu vi uma matéria, depois desmentiram, eu não sei se isso é verdade ou não, e eu não me envolvo com isso, mas que numa cidade do Brasil iriam destruir um centro que cuida de animais para construir prédio, né? Eu sempre digo que no futuro nossos filhos vão comer prédios, nossos filhos vão comer asfalto. E é uma pena isso. Os teus filhos, se a gente não mudar isso, um dia, no futuro, vão comer apartamento. Nós não vamos ter mais nenhuma árvore no planeta Terra, só prédios. Só prédios. Só asfalto. Ok? Asfaltos bonitos, prédios bonitos, com 10 suítes, piscinas. E as pessoas vão comer as 10 suítes com. E eu li que ia ser destruído um lugar que cuida de animal, que destrói a natureza, para fazer não sei o que de asfalto. Será que uma pessoa que se tornou uma árvore, ela faria isso? Será que uma pessoa que ama, ela iria para uma guerra? Ela venderia narcóticos? Ela mataria alguém? Ela enganaria alguém? Então, profissionalmente, muitos de nós temos que melhorar. E não se comparar com o outro, que cada flor tem um perfume. Qual o perfume da tua profissão? Qual o aroma da tua profissão? É isso que eu estou propondo aqui para você. Você observar isso, ok? Então, esse é o arcano. Vamos só usar mais um, porque em seguida eu quero falar do tarô Cartas do Caminho Sagrado, para vocês verem a diferença dos dois, mas esse do Osho é muito grande. Muito, muito, muito grande. Então, escreve uma pergunta aqui para mim. Se eu não responder agora, eu posso responder em outro momento, colocar alguma outra coisa bonitinha, deixar esse mundo mais perfumado, mais amoroso mesmo. E que mais que como se o Osho tivesse aqui conosco, tá? Eu sinto a presença dele, não é uma canalização, porque o Osho sempre diz que ele nunca ia, que ninguém poderia canalizá-lo, que ninguém poderia falar por ele, que ele ia ficar muito longe disso, mas é a presença do mestre. Não sei se vocês têm um mestre, mas a presença do mestre, quando você fala, não é esse, uau. Como ser do mundo sem me corromper? Tá. Como não ser corrompido pelo mundo? Porque às vezes nós somos iludidos também. Nós somos iludidos. Então,
O Osho para isso é incrível. Vamos lá. Como não ser iludido pelo mundo. Que esse daqui. Vamos ver. Lindo, 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 lindo. Criatividade. Criatividade. Nós seguir, sabe que eu vou falar para vocês? Nunca siga um caminho já trilhado. Nunca siga um caminho trilhado. Nessa situação, ok? Nessa situação. Nessa situação. Cada pergunta vem um arcano. Então, nessa situação, nunca siga o caminho que o outro já seguiu. Eu vou falar um pouco de mim, mas não que eu seja o super-homem, não, porque eu tenho experiência sobre mim. Quando eu criei, há 33 anos atrás, o espaço holístico, eu pensei em reunir eu e o Armando Austregésilo, meu mentor de trabalho. Nós criamos uma coisa que ninguém fazia. Ninguém fazia. Uma coisa que o Gasparetto me ensinou, ele dizia assim, é, quando eu, Gasparetto, crio uma coisa, logo vem alguém e me imita. Eu crio uma nova. Agora, em 2022, eu crio a Humane Amor. E quando eu criei a Humane Amor, eu pensei, não pode ser nada que já existe. Tem que ser um caminho completamente diferente. Por exemplo, com o Vanderlei, eu falei, nós pensamos juntos um curso que se aprenda todas as massagens. Ayurvédica, Shiatsu, Ama, porque tem muitas escolas que ensinam separadas. Quando eu pensei no Tantra que eu ensino, que seja um Tantra que tenha o físico mais o espiritual, nas meditações que sejam ousadas, diferentes. O que eu quero falar para você, que é o arcano, nunca siga um caminho que já tenha pegadas. Como não se influenciar pelo mundo? Todo dia quando você acordar, abandona o teu passado, abandona as ideias que já ficaram para trás. Segue uma trilha nova, uma jornada nova. É difícil? É muito difícil. Mas olha que imagem linda. Ela está florescendo. Eu quero que você floresça. Eu quero que você exale um perfume diferente. Não um perfume que o outro já teve. Essa é a resposta bonita, né? Não siga, mas não quer dizer que num outro momento, dependendo da pergunta, a resposta vai ser exatamente o contrário. Vai falar, siga o que alguém já fez, siga um mestre. Essa é a beleza do tarô do Osho. Cada hora ele vai estar falando uma coisa diferente. A pergunta era como não ser influenciado pelo mundo? Seja criativo. Seja criativo. Sabe quando vem os Beatles? Os Beatles, quem entende de música, eu estudo bateria, toco um pouquinho. Os Beatles, quando você ouve, você fala, uau, como eles inventaram isso? Porque é totalmente novo. Você liga a televisão hoje, é o Faustão, é o futebol, é o Big Brother, são os programas de auditório. Você liga a televisão, você só vê o velho. A televisão é um cadáver. Tudo é velho. Tem alguns canais que são super ousados, né? Eu tenho um irmão que trabalha na televisão, que é o Fernando Pelégio. Ele é criativo. Tem uma irmã que é a Beca, que faz os bolos. Ela faz cada bolo que ninguém fez, a Beca Milano. Ninguém fez. Você não quer ser influenciado pelo mundo? Influencie você o mundo. Mas seja criativo. Seja criativo. E a última pergunta para o tarô do Osho, como estar mais presente? Às vezes, o Osho manda seguir o coração, às vezes, Rosana, o Osho manda seguir a mente, às vezes o Osho manda ficar em silêncio, às vezes o Osho manda falar muito. É muito bonito por isso, porque não tem um jeito certo, depende da situação, tudo é relativo. Como estar mais presente? Como não deixar a mente ficar ansiosa, depressiva, como observar o que está aqui. Aqui, esse daqui. Ai, coloca todos aqui.
às vezes você faz uma pergunta, não é, e essa pergunta que eu faço para você, por exemplo, ela acaba me atingindo também, né, isso que é bonito, ela acaba vindo para me responder muita coisa. Como está mais presente. Vocês já assistiram aquele já ouviram aquela música Paciência, do Lenine? Eu não sei se o nome da música é esse, É Preciso Ter Paciência. Acho que é Paciência a música, é bonita essa música. Como estar mais presente? Seja paciente. Esse arcano é uma mulher que está esperando o filho, e ela tem todas as fases da lua em cima dela, porque ela sabe que tem que ir vivendo cada uma das fases da lua, cada uma das fases. O Osho não, o Fritz Perls, que era um cara da Gestalt, ele dizia: "Não apresse o rio, ele corre sozinho". Nós não estamos presentes porque nós estamos querendo que o rio corra mais depressa. É preciso ter paciência. É preciso que algumas coisas sejam geradas aos poucos. Isso é muito lindo. No mundo tão ansioso, alguém falar de paciência, só o Lenine e o Osho, não é? Ela está florescendo, tem vindo muitos arcanos para você de florescimento. Eu estou aqui há 44 minutos, tudo está falando para você florescer. Se eu interpretar todos, que eu estou separando os que eu já tirei, é tudo florescimento, é tudo começar de novo. Já saiu aqui a semente, o florescimento, a criatividade. Mas olha que lindo, como está mais presente a mensagem do Osho. Você tem que gestar a tua vida. Vocês conhecem uma música, essa música é meio antiga. Uma vez eu falei dela na sala de aula, o Vitor Hugo, que é um aluno que eu amo, falou que eu já sou meio caduco. Mas é uma música que o Roberto Carlos cantou, mas a música é do Caetano Veloso, e ele diz, chama Força Estranha essa música, Força Estranha. Ela diz, a música: eu vi um menino correndo, eu vi o tempo nascer ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. Aí vai indo, e uma hora diz assim, eu tô arrepiado, diz assim, eu vi a mulher preparando outra pessoa. A mulher tá grávida, tá nascendo um filho. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. A vida parou para eu olhar para aquela barriga. Vou repetir. Eu vi a mulher preparando, não sei se é exatamente isso, outra pessoa. O tempo parou para eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte. O resto, me perdoe, eu não sei decor. Me perdoe. Você tem que gestar a vida. Você tem que gestar a vida. Então, se você está entendendo, isso daqui é muito lindo. É muito lindo. Otávio, onde você vende esse tarô? Não, mas você encontra ele facilmente. Você pode parcelar, você pode ter a Amazon Prime, Amazon Books, né? Esse meu é importado, ok? Porque ele acompanha um livro. Se você não lê bem inglês, eu não domino o inglês assim tão bem para ficar lendo. Ainda mais as palavras do Osho, que são muito profundas. Então você compra, não está aqui o meu, em português, vem o livro, você estuda, mas o tarô eu uso importado porque ele é mais resistente, ele é mais bonito, ele é mais colorido. Então eu uso o importado, porque às vezes você vai falar, puxa vida, o do Otávio era diferente, porque é o americano, tá? Mas você pode comprar o em português mesmo. E, nossa, é muito bonito. Como saiu coisas bonitas para você, né? Tem esse daqui, que é a celebração, olha que lindo, dançar na chuva. Esses dias lá no Anima Soma, que é o grupo de terapias lá da Humana e Amor, da minha escola em São Paulo,
Tava uma chuva, sabe o que a gente fez? Todo mundo, a gente estava na padaria, 30 pessoas. Tiramos a camisa e saímos na chuva. 30 pessoas na chuva em Moema, tudo sem camisa. Sabe? A gente é impermeável. Nós somos impermeáveis. Sabe o que é impermeável? A água não entra em nós. Pode tomar chuva. E eu quero só mostrar para vocês tem várias figuras, né? Cada uma mais linda que a outra, essa aqui, existência. É muito poderoso esse tarô. Não é só porque eu sou discípulo do Osho, mas ele... Olha esse que lindo, é o leão e uma ovelha. Porque tem muitas pessoas que acham que são ovelhas, mas são leões. Muitas pessoas que acham que são ovelhas e no fundo você é um leão. Quando sai esse arcano numa interpretação, uau! Mas cadê o que eu quero mostrar para você? Tenha um pouquinho de paciência. Esse aqui, olha que lindo, para você viver uma aventura. Quando sai esse arcano, vai viver uma aventura. Vai viver uma aventura. Não saiu agora, tá? Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou para olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Uau, Caetano, na época dele, áurea, né? E eu quero fechar aqui para você com... Eu vou beber um pouco d'água e vou falar do tarô, das cartas do caminho sagrado. Quando sai esse daqui, o mestre, é a hora de encontrar o mestre, é a hora de encontrar os mentores. Se você mexe com dinheiro, pode ser um mestre de finanças. Se você mexe com pets, pode ser um veterinário mestre. Se você mexe com terapias, minha escola pode ser um mestre para você, humano e amor. Não por mim, mas pelas pessoas que estão lá. Juliana, que dá yoga. Se você escreve livro, você tem que encontrar um mentor para ajudar você a escrever. Uau! Então, esse é o tarô do Osho. Deixa as tuas perguntas. Vamos beber um gole d'água e falar desse daqui em seguida, que é incrível, as cartas do caminho sagrado. Mas é outra energia, tá bom? Um pouquinho d'água, volto em seguida. Meus irmãos estão gostando? Sueli, gratidão. Espero que vocês estejam gostando. Antes de eu falar desse tarô, eu quero falar para vocês, quem está aqui no YouTube, eu tenho um curso de tarô que eu vou marcar aqui, que é um curso online, bem para valer. Bem para valer. Você vai aprender o tarô do Crowley, o tarô do Eicho, do Osho, os complementares. São mais de 100 horas aula de tarô. Só que ele é online. Você recebe todas as aulas de uma vez. Você parcela em 12 vezes, tá? Quem tá no Instagram, agora apareceu aqui a minha amada Larissa, minha companheirona, tá me dando uma força incrível nessa transição que eu tô de escola. E esse curso de tarô eu ensino tudo o que eu sei, da minha experiência de muitos anos lidando com tarô. É para você fazer um atendimento extraordinário, extraordinário. Então você vai aprender Crowley, Waite, né? Você vai aprender, deixa eu mostrar aqui, esse tarô do Crowley. Esse meu tá destruído, né? Porque eu uso há muitos anos, ele tá destruído. Esse é o tarô mais poderoso que existe, na minha opinião. Disparado, disparado. Tarô do Crowley. Eu particularmente não gosto do tarô de Marsella, não gosto. É uma opinião minha, não é uma verdade. Eu sinto que o do Crowley dá um banho no de Marsella que eu acho feio. Mas se você falar para mim, eu acho o tarô de Marsella bonito, eu vou respeitar o teu gosto, tá bom? E eu gosto de gato, a minha companheira gosta de cachorro. Cada um na sua. Então eu vou ensinar o do Crowley, vou ensinar o de Marsella, que é esse, vou ensinar o do Waite, que é esse, que é um baita tarô, vou ensinar o tarô do Isifo, Visconti, Sforza, que é o tarô mais antigo que existe.
e vou te dar vários PDFs para você imprimir uns tarôs que não existem mais. Você vai fazer várias interpretações. Kármica, passado, presente, futuro, sinastria. Só que eu não estou aqui para fazer muita propaganda. Eu desrespeito você se eu faço muita propaganda. É só um pouquinho. Então, quem quiser no YouTube, tá ali o curso online. E quem quiser fazer um curso comigo e com a Solange online também, do tarô de Crowley e alguns complementos, essas aulas são ao vivo. Eu tenho os 2 cursos com a Solange Bassi, aulas ao vivo, começa daqui a 2 semanas. Você vai me ver e a gente vai conversar. Tarô do Crowley e o tarô de Marcélia e alguns outros complementos. Agora, se você não quer fazer ao vivo, quer fazer um curso que você vai ficar com ele 4 anos, de tudo que é tipo de tarô, mas saber interpretar, não ler tarô, porque tarô não é carta para você ler, é os arcanos do tarô que você interpreta. Se você quiser, você pode clicar ou colocar no direct aqui, saber informações do online, que você vai me ver, conversar comigo, ou que é um curso de 2 meses, 2 meses. Ou o outro, que é tudo gravado, que você vai ficar 1 ano fazendo. Você recebe o curso inteiro, mas mais de 1 ano de estudo, porque ele é muito para valer, muito mesmo, tá bom? Então vamos agora falar aqui do tarô. Sim, nossa, eu vou amar você fazer o curso comigo de tarô. Eu amo o tarô. O tarô para mim é sagrado. O tarô fala comigo. O tarô é um guia. Você viu como eu interpretei o do Osho, não é? Então agora vamos para o outro tarô. Mais um pouquinho d'água aqui. Tá, tem outra pergunta nesse outro Instagram. Tá. Esse curso de tarô que é online, você recebe 7 dias. Se você não gostar, achar que o curso não faz sentido, você devolve. Você tem 7 dias, você não corre risco nenhum. Porque você tem que parcelar, né? O valor é legal parcelar. Aí você vai estudando por mês. Aí se você, em 7 dias, se você falar, não, esse curso não é para mim, o Otávio não. Ele falou que ia entregar um monte de coisa e não entrega, aí você devolve, tá bom? Aí você devolve. Gratidão, Sueli, gratidão. Boa noite, Valéria. Vamos lá? Falar do tarô agora, Cartas do Caminho Sagrado. Arro. Arro é um mantra que vem de tradições tribais, xamânicas, e eu abro Arro para falar desse tarô. É um tarô alternativo, ele complementa o tarô, os tarôs de 22 arcanos, e chama Cartas do Caminho Sagrado. Ele é iluminado, ele é incrível, mas para lidar com coisas do mundo, do mundo. Então, por exemplo, vamos já entrar em alguma interpretação para você que está aqui comigo. Ele está aqui nas minhas mãos. Ele acompanha um livro, chama Cartas do Caminho Sagrado. O que é caminho sagrado? É a tua vida, a tua vida. Você fala assim, eu quero fazer da minha profissão um caminho sagrado. Eu quero fazer do meu relacionamento um caminho sagrado. Hoje a minha companheira Amanda, ela mandou um vídeo do Gasparetto para mim que eu falei, uau, uau, uau. Mudou a forma de eu desenhar a minha escola. Eu pensei, o Gasparetto ensina assim, para mim somente o melhor. Para mim somente o melhor. Eu falei, é isso que eu tenho que fazer com quem vier estudar comigo. Que ele sinta o melhor, não comparado com os outros, mas que eu dê o meu melhor. Então eu vou aqui abrir aqui para você, né? Abrir aqui para você. Eu vou responder uma outra questão antes, como prosperar materialmente nesse planeta. O tarô do Osho, que eu falei antes, jamais responderia isso, jamais. Mas esse daqui, sim. Como que eu posso prosperar nesse planeta tão materialista, né? Então, vamos aqui, essa daqui. Vem o arcano
do campo de fartura. Campo de fartura. Olha que resposta incrível. Incrível, né? Campo de fartura. É interessante porque note que numa tribo, quando tem muita comida, muito alimento, isso é prosperidade. E ele diz aqui, necessidades manifestas. Então, para você prosperar, você tem que entender quais as necessidades do outro. É a resposta que está dando. Não é a única resposta, poderia sair qualquer uma dessas. Mas nesse momento diz assim: para você prosperar, você tem que ver as necessidades do outro. Qual é o exemplo disso? Imagina que você vende a carroça. Ninguém mais compra carroça. Ou um alfaiate. Tem alfaiate, mas não é tão comum. Você tem que ver o que o outro precisa. Por exemplo, em 2022, quando eu criei a Humane Amor, eu deixei 5, 6 cursos grandes só. Por exemplo, um curso que eu criei em 2022 de terapias transpessoais. E eu vou falar de mim, mas você pode usar isso em qualquer que seja a tua profissão. Então eu pensei, eu vou montar vibracionais e transpessoais, eu vou montar um curso que entre terapia xamânica, terapia quântica, num curso só. Você vai ser terapeuta xamânico, terapeuta quântico, mesas radiônicas sérias, psicoterapia holística, que é a visão do Freud, porque eu não acredito que cursos pequenos formem psicanalista. Eu não acredito. Mas eu vou ensinar muitos elementos de psicanálise. Eu sou psicanalista. E tudo em um curso só. E o Energy Pets, que é reiki para animais. Eu bolei um curso das necessidades que um terapeuta tem hoje. Então vamos supor, você trabalha com comida, você vai ver as necessidades que as pessoas têm de um alimento. Você trabalha com livro, você vai escrever um livro sobre as necessidades que as pessoas têm. Você é um psicólogo, você pode trabalhar com ansiedade, porque é uma necessidade do mundo, ansiedade, depressão. Então, esse arcano, ele diz que para você prosperar, você tem que olhar agora as necessidades das outras pessoas. Ver o que você pode oferecer. Eu dei uns palpites numa coleção do Caíto Maia, dos óculos Chili Beans, e ele fez uma coleção chamada Erótica. E eu dei umas opiniões sobre Tantra. Eu dei até uma palestra lá na Chili Beans falando sobre essa fazer óculos sobre Kama Sutra, enfim, e meu amigo Heitor Werneck falou sobre sadomasoquismo. E essa coleção vendeu muito, porque as pessoas queriam uma coleção erótica. Então, Caíto Maia, aquele sujeito da Polyshopping, eu tinha um programa de astrologia, eu fazia mapa astral dentro de um programa da Polyshopping, faz tempo isso. Era na TV Bandeirantes, eu falava de astrologia, mapa astral eu faço até hoje, mas eu não faço mais horóscopo. E o cara da Polishop, o Apolinário, ele olha as nossas necessidades. Então, pega o teu trabalho, vê assim, como esse trabalho pode atender às necessidades do mundo. Que às vezes eu não percebo isso, tá bom? Às vezes eu não percebo isso, tá? Arte Desvelada, que coisa linda que você falou. Ela diz, fiz o curso gravado, o meu de tarô, e eu entrego. É impossível dizer que o mestre não entrega o melhor conteúdo. Gratidão. Você sabe que eu já gravei um curso, eu tirei do ar, porque eu falei, eu não estava legal. Sabe, quando não está legal, tira. Vamos ver uma outra pergunta? Faz uma pergunta para mim, Arte. Sabe, tem vários tarôs. Tem o tarô do Salvador Dalí. Tem o tarô do Salvador Dalí. Eu tenho ele aqui? Não tenho. Ele estava aqui pertinho, que pena, um dia eu mostro. Mas é um tarô caríssimo, o tarô do Salvador Dalí. E não responde muita coisa. Gratidão, gratidão, Aline. Se alguém tiver alguma pergunta, escreve para mim e manda de novo, às vezes, se eu não respondi para você, tá? Mas, por exemplo, eu quero saber como cuidar da minha saúde. Como cuidar da minha saúde. Então, vamos para você. Aí vem o arcano do cachimbo. Olha que coisa linda. O cachimbo, que é um dos elementos máximos do xamanismo,
Ele tem 2 pontos, né, tem aqui, que é o funil, que representa o linga, o pênis, e tem aonde queima, que representa o útero ou a vagina. A Lourdes, que trabalha numa escola Humana e Amor com o sagrado feminino, ela entende muito disso. O cachimbo é a união do masculino e do feminino. E é interessante porque eu perguntei de saúde. O cachimbo pede para nós rezarmos mais. Então, antes de dormir, vamos começar a rezar um pouco? É o que veio para você. Vamos começar antes de dormir, dormir em paz? Vamos agradecer, porque a fumaça do cachimbo, eu agradeço todos que vieram antes de mim. O Pai Sol, a Avó Lua, a Mãe Terra. Eu agradeço os seres de 4 patas, que são os mamíferos. Agradeço os seres de o povo em pé, que são as árvores. Então, o cachimbo pode dizer que você tem que comer mais legumes, mais frutas, mais alimentos que venham da terra. É isso mesmo, da terra. Alimentos vivos, que não tenha rótulo do que é. Você compra uma mão. Tudo que tem acidulante, conservante, não é alimento vivo. O cachimbo diz que você tem que honrar a água, você tem que beber mais água. Você tem bebido muita água, você tem que agradecer a água. Quando a gente agradece o alimento, é prachada. E vem uma questão aqui interessante, né? Por exemplo, o Everaldo e a Sueli me perguntam, o Everaldo me pergunta como não sabe por onde começar para se desenvolver espiritualmente. E a Sueli como ser um ser iluminado nesse planeta. Esse baralho não, esse tarô não responde isso. Não responde. É coisas do mundo. Mas para eles eu vou usar um pouquinho o do Osho. O do Osho responde, que é o que eu falei antes. Como ser um ser iluminado nesse mundo? Vamos ver. Até porque iluminação cada um entende de um jeito, tá? Aí vem aqui do Osho. Como ser um ser iluminado nesse mundo? Precisa tirar tarô? Ame. Veio esse. Ame. Os amantes. Não é amar só a Deus, é amar os animais, amar a ecologia, amar as árvores, amar o seu trabalho, amar você. Você tem que estar do teu lado. Você tem que estar do teu lado. Você tem sempre que se apoiar. Qualquer possibilidade, ame. Isso é o ser iluminado, é o que ama. E guarda, aonde tem poder, não tem amor. Você quer ter muito poder? Você nunca vai amar. Para você amar, você tem que abrir mão do poder, você tem que abrir mão do ego. Não totalmente. Tá? Essa é a resposta que veio para você. Agora, vamos imaginar, eu quero manter o equilíbrio sexual. Aí é aqui, cartas do caminho sagrado. Quero manter o equilíbrio sexual. Aí eu venho aqui e vem esse daqui, que é o chale. Olha que lindo. O que é o chale? O chale é uma coisa que eu jogo em mim, na tradição tribal, para mim me acolher. Às vezes eu fico muito voltado para o sexo porque eu não estou me dando atenção, eu não estou me dando carinho. Ah, Otávio, eu penso diferente. Sim, mas podia ser várias respostas. Agora é essa. Se a gente abrir daqui um ano, é outra coisa. Então o Charlie fala que existe muita carência, existe muita necessidade que o outro me preencha. Então, às vezes o outro me preenche. Eu não gosto dessa questão assim, você nunca pode achar que o outro vai te preencher. Às vezes sim, mas às vezes não. Aqui o Charlie fala que com relação a essa questão, como ser mais equilibrado sexualmente, é não depender tanto disso. E depender mais do carinho, não é? De estar mais com o outro. De estar mais com o outro. Então, eu tiro. Por exemplo, como me especializar no meu trabalho. Serve para qualquer um, serve para você que está aqui comigo, mas serve principalmente para Maria José, que ela trabalha com autista, com crianças autistas. E olha que trabalho. Então,
trabalhar com criança autista, né? Às vezes a gente não vê muito resultado. O ego quer. Eu vou lá e vou curar, vou fazer as coisas de um dia para a noite. E nem sempre é assim, às vezes é lento. Então, como trabalhar com criança autista? Não importa para você, como fazer o teu trabalho? Como o seu trabalho ser grandioso? Aí você vem aqui e uau, essa daqui. É interessante porque dá para sentir mesmo, né? Dá para sentir mesmo, tá chorando. Você acaba entrando em contato com isso, né? Eu veio dois, tá? Então eu vou ter que usar os dois no seu trabalho. Então, um deles é fogo sagrado. Saiu para você. Como seu trabalho segredo. O que é o fogo sagrado no xamanismo? Paixão. Paixão. Você tem que estar apaixonado pelo que você faz, apaixonado. Como a Lourdes é apaixonada pelo sagrado feminino, como o Vanderlei é apaixonado por massagem, como a Nanda é apaixonado por bicho, como eu sou apaixonado pela Nanda, como a Thalita é apaixonada pelo Tantra. Não é uma mensagem minha, é o que veio para você. Se apaixona pelo teu trabalho, se apaixona pelo teu trabalho. Depois, espontaneidade, seja mais espontâneo. Não fica preso muito aos resultados, seja mais espontâneo. Aí, veio também a cerimônia do peiote para a cerimônia do peiote. Quem me perguntou isso? Agora já me perdi aqui, que trabalha com autistas. A Maria José. A cerimônia do peiote é uma cerimônia tribal que lembra a ayahuasca ou lembra a jurema, e diz que você tem que ter novas aptidões, tá? Tentar descobrir outras coisas novas para agregar ao teu trabalho. Ah, Otávio, mas é sempre assim? Às vezes não. Agora saiu isso. Agora saiu isso. Às vezes você tem que usar o que você já sabe, mas às vezes você tem que ter uma nova aptidão, e uma nova aptidão que você possa usar muita paixão. Se você está me vendo aqui, é porque isso serve para você. Para você. Se você está na minha aula de psicoterapia holística, essa aula vai ser gravada para lá. Se você está no YouTube, Instagram, põe o like, né, que fala, e manda para as pessoas, porque quem vê vai se identificar. Chama sincronicidade isso. Sincronicidade. Tá bom? Como lidar com a maldade humana. Esse também é as cartas do caminho sagrado que falam. Como lidar com a maldade humana. E está muito presente, não é? Então, você vem aqui, como lidar com a maldade. Não serve para todo mundo que eu vou fazer aqui. Serve para você que está comigo. É importante pensar isso quando você usa o tarô. Como lidar com a maldade humana serve para você, o que eu vou tirar aqui. Às vezes é uma forma da nossa alma estar aqui junto e ver o que está aqui. Tá? Tanto é que se eu falasse para 100, 200, para 200, 300 pessoas, não serviria. É que meu público é pequeno em quantidade, mas é grande em profundidade, é grande em amor. Então, como lidar com a maldade humana? Uma visão xamânica disso, tá? Xamânica. Eu estou sentindo necessidade de usar dois. Uau! É muito poderoso, né? Eu estudo tarô há 40 e poucos anos e é incrível. A roda de cura. Roda de cura. Sabe o que você precisa fazer? Às vezes, senta no mato e coloca um monte de pedrinha em volta de você, um monte de pedrinha. Senta no meio dessas pedras e faz um reiki, ou faz um Pai Nosso, ou se você é espírita, lê Kardec. Nós precisamos nos curar, é o que veio. Veio duas cartas, roda de cura e cerimônia da doação. Mas a roda de cura, você precisa sempre estar se curando. Você precisa
sincronizar com a cura, tomar umas ervas, às vezes, rezar, ir num templo, na minha opinião, não importa qual religião, que você possa ficar em paz. Nós perdemos essa capacidade de nos curarmos, nós perdemos. Então, como lidar com a maldade humana? Você precisa se curar, que ela pode te fazer muito mal, é o que está mostrando aqui. E a outra, cerimônia de doação, se libertar. Libertação, tá vendo? Vem escrito. Libertação é você, quando você sentir muito a maldade no teu corpo, dança um pouco, põe uma música assim, bem maluca, um rock, ou uma música tribal, um tambor, uma música do Siux, que é um tambor, e dança. Imagina que você está tirando tudo. Eu ensino vários decretos, né, aqui. Eu solto a maldade do mundo, eu largo a maldade do mundo. Ah, mas você pensa assim, é o que veio para você. Libertação, tá bom? Libertação, libertação. Você sabe, Anderson, que tem um livro que chama Garra. E é exatamente o que você está falando para mim, Anderson. Um livro que chama Garra, eu recomendo para vocês. Que são várias pesquisas que mostram que é melhor você ter garra do que talento. Olha que lindo. Porque se você tiver talento e não tiver garra, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Tem pessoas, e o Anderson é professor de música, ele sabe disso, que não tem talento nenhum, mas elas treinam, 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 e uau! Esse livro é um dos livros melhores que eu li o ano passado. Garra, garra, garra. É um livro incrível, tá bom? E eu vou agora fechar aqui. Em outro momento eu vou falar mais desse daqui. Lembrando que eu estou falando de dois tarôs. O tarô do Osho, que é da espiritualidade. Tem perguntas que você não faz para o tarô do Osho. E o tarô Cartas do Caminho Sagrado, que são questões do mundo. Do mundo. Você pode até perguntar assim, ninguém perguntou, acho que ficaram com medo de fazer pergunta mais superficial, mas podemos perguntar para esse. Como ganhar dinheiro? Aí você vem valores financeiros, e vem um arcano cesta de carga. O que é cesta de carga? Você precisa confiar em você. Confiar em você. Você precisa confiar em você. Não importa o que você faça, você precisa confiar. Não é bem fé, porque a fé, às vezes, é alguma coisa lá de fora, confiar no invisível. Não, você tem que confiar em você. Confiar em você, tá bom? São dois tarôs lindos mesmo, né? E, às vezes, a gente pode fazer uma combinação, por exemplo, uma pergunta, né? Lourdes, como ajudar meu filho a sair da escuridão? Eu não estou aqui, Lourdes, para ficar interpretando o tarô para vocês, mas eu tenho que responder a tua pergunta, ajudar de alguma forma. A pergunta que me toca, mas eu não, em momento algum eu quero ficar interpretando aqui, eu quero que vocês saibam interpretar tarô. Se você pegar a minha aula, você vai saber usar o do Osho, principalmente, que eu falei mais da anterior, mas eu vou continuar essas aulas. Mas para o filho da Lourdes, eu vou usar o do Osho e o xamânico. E pense em alguém, você que está aqui comigo, pense em alguém que você quer tirar da escuridão. Pensa numa pessoa. Como eu falo, como é um grupo pequeno que eu trabalho, eu consigo entrar nessa sincronicidade. Pense em alguém que você quer tirar da escuridão, para sair uma coisa legal, tá? Eu jamais posso, você jamais pode usar o tarô assim, tire uma carta para mim, nunca. Isso aqui para mim é um santuário. Isso aqui é entrar num templo. Isso aqui para mim e lógico, quando alguém fala tira uma carta para mim, eu sei que não é por mal, mas quando você olha aqui com uma lupa, você fala uau, 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 isso aqui é minha alma. E eu sempre digo isso exatamente, o grande tarólogo é o que sabe fazer perguntas para o tarô.
Tem que ser muito específico, muito específico. Como tirar alguém da escuridão? Pensa nisso. Eu vou usar essa, e é muito poderosa, e mais essa. Uau! Elas casam, né? Porque a do Osho é espiritual e essa daqui é material. Nem se eu tivesse que escolher, ó, projeções e visão ilimitada. Então, visão ilimitada, vamos começar por isso, né? Se alguém está na escuridão é porque não está vendo. Mas, Otávio, isso é tão óbvio, sim. Se alguém fuma cigarro, e eu não estou julgando, é porque não está vendo que o cigarro faz mal. Você tem que ver. Aquilo vai te dar doenças seríssimas. Se você se ilude profissionalmente, eu em 2001, é porque eu não estou vendo que eu estou iludido. Se alguém está te enganando, é porque você não quer ver isso. Se você tem líderes mundiais que te roubam o tempo inteiro, é porque você não quer ver. As pessoas não querem ver. Como é que faz para sair da escuridão? Você tem que ver o que te faz mal. Faz uma lista depois de tudo que te faz mal. Pega uma pessoa que está na escuridão e vê tudo que faz mal para essa pessoa. Você tem que ver isso. Nós não vemos. Eu vou chegar bem perto aqui de você. A gente não sabe ajudar os outros, por exemplo, e eu vou falar para você, quando você não sabe ajudar os outros, a pessoa que mais você vai ajudar vai te trair. A pessoa que mais você vai te ajudar vai te trair. É uma regra que tem exceções. Mas como a gente não sabe ajudar, a gente assume os outros e não ajuda, assume. Você assume alguém ou você ajuda? Ajudar é dar um empurrão, é dar a vara. A gente assume bichos, a gente assume pessoas que têm problemas físicos seríssimos. Mas quando eu assumo pessoas que sabem se virar sozinha, essas pessoas vão te trair. Guarda isso. A gente precisa ver. Tem pessoas que estão num relacionamento afetivo horrível, mas elas não querem ver. Ou moram num lugar que não falam com elas, elas não querem ver. Ou num trabalho que consome a energia psíquica, que é a alma delas, e elas não querem ver. Então, esse arcano, dimensão dos sonhos, é isso, visão ilimitada, olhe para você sair da escuridão. E aqui veio a projeção. Esse arcano, eu vou precisar de um reforço aqui, né? A pergunta foi muito boa, eu vou precisar de um reforço para responder melhor. Eu estou mentalizando aqui. Uau, uau. Esquizofrenia. As pessoas estão esquizofrênicas, estão muito na cabeça. Nossa cabeça, às vezes, tem muito lixo. Como tirar uma pessoa das sombras? Ela precisa ver que nós temos muita esquizofrenia. Nós somos completamente malucos. Nós temos medo de coisas que nunca vão nos atingir. E outras coisas que a gente deveria se preocupar mais, a gente não liga. Então, vamos deixar de ser esquizofrênico, vamos ver as coisas. O esquizofrênico vive num outro mundo, numa outra realidade, enxerga as coisas como elas são. Tá? E saiu essa outra também, o esquizofrênico, né, um cara que está no meio de um precipício, ele não percebe, ele está caindo. Ele está caindo. Ele vai morrer, põe. Não é que a pessoa vai morrer, mas vai se machucar. Vai se machucar. Projeções. A gente não vê a luz porque a gente projeta um monte de coisas nos outros. Às vezes a nossa maldade. Às vezes a nossa maldade. Às vezes a nossa raiva. A nossa intolerância. Então, para sair da luz, nós temos que. Não podemos ficar projetando as coisas nos outros, tá bom? Então, essas duas foram as aulinhas que eu dei, as aulas, duas aulas grandes para você estudar esses dois tarôs, que é fácil de achar,
muito fácil. E deixa a tua pergunta aqui para mim, que eu vou depois terão outras aulas, que eu quero pegar mais as cartas do caminho sagrado, e na próxima conversa nossa eu vou falar do tarô do Gaspareto. Uau! Esse daqui, que é só tranco, só sacudida, e um vai complementando o outro, tá bom? Deixa a tua pergunta aqui. Meus irmãos, estou aqui falando há 1h25. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu não tenho nem mais condição de falar, porque eu estou até meio sem voz. Não conheço esse tarô, Voyager, que estão me perguntando. Tem mais de 1.000 tarôs hoje, mais de 1.500. Eu vou mostrar numa aula um dia para vocês o chamado tarô transparente, que é para quem conhece muito o tarô. Ele fala cada coisa, mas não hoje, tá bom? Gratidão, Karen. Deixa. Lembrando que eu tô aqui para dar conteúdo para vocês e para falar da minha escola nova, Humana e Amor. Eu tenho hoje uma participação bem pequenininha na Universidade Holística, mas eu tô na Humana e Amor aqui, tá vibrando essa escola. E eu queria, e hoje eu vim falar de tarô, porque eu tenho 2 cursos de tarô, um que é 100% online, que eu chamo mestre de tarô, porque eu ensino o que eu aprendi com o Walderson de Souza, com o Léo Reisler, com grandes mestres. Você pode clicar, a Nanda vai mandar no Instagram ou aqui no YouTube, você clica, se você gostar, se quiser adquirir, você não corre risco nenhum, porque 7 dias, se você mudar de ideia, você pega o valor de volta. É um curso para quem quer atender você, atender o outro. É um curso para quem quer que o tarô fale com você o tempo todo. Tem muita carga horária, tem mais de 100 horas aula. E tem um outro curso que é quem quer fazer ao vivo comigo pela internet, que é com a Solange, do tarô do Crowley. Aí vocês têm que pôr no Instagram, vou pôr no meu Instagram aqui, para vocês do YouTube também, vocês procurem saber desse que é ao vivo, que você vai falar comigo, só que é um curso menor, são 8 aulas. Eu e a Solange Bass, que é uma baita astróloga, que dá aula comigo de astrologia presencial. Então, tem 2 cursos de tarô. Um é o mestre em tarô, que eu ensino tudo que eu sei, e o outro e o outro vai ser pelo Zoom, agora daqui 2 semanas. Então, vai ser em fevereiro de 2022, tá bom? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta sobre tarô? Não mais perguntas de tiragem, porque o tarô, ele tem uma energia psíquica. Eu tô com uma dor aqui assim, porque muito forte, mas eu não ligo porque eu servi a vocês. Mas é muito forte quando você interpreta, abre tarô para muita gente. Por isso que pessoas que interpretam tarô assim online para muita gente, na minha opinião, é tudo obsediada, porque elas não se protegem, elas falam qualquer coisa, elas não dão. Se você usa tarô, você tem que ser profundo, você tem que ser para valer, porque você pode falar uma coisa errada para a pessoa e isso estraga a vida dela, tá bom? As pessoas não podem falar que vai acontecer as coisas no tarô. O tarô é só uma dica, tá bom? É só uma dica. As perguntas deveriam ser deixadas nos comentários. Um beijo, boa noite. Se alguém quiser entrar no meu Instagram, o Instagram é para saber do curso online. Eu vou escrever aqui qual que é o meu Instagram. Para saber do curso ao vivo, pelo Zoom, tá, Sueli? Porque meu site não está pronto ainda. Eu vou pôr aqui, mas ainda não está pronto. Já estourou todos os prazos de entrega. Eu vou pôr o meu site aqui da Humana e Amor, mas ainda não está pronto. Agora, para esse que é o curso mais completo, que é o Mestre em Tarô, aí esse é tudo online, né? Sim, tem pessoas que magoam muito a gente com interpretações, e sabe, Bruno, às vezes a pessoa magoa mais ainda falando o que
a gente quer ouvir. Tem muitas interpretações do tarô que são muito positivas, e às vezes é legal falar das sombras. Eu nesses dias aqui no YouTube, fiquem de olho aqui, eu vou fazer uma live falando como ver as sombras do tarô. Porque tudo tem um lado negativo, né? Infelizmente, às vezes o trabalho, às vezes a família, às vezes o casamento. Existe um lado sombrio. E o tarô é muito bom. E tem outros que levam só para o negativo, né? Então, é por isso que você pega, por exemplo, o tarô do Osho, né? Que quem fez essa aula aqui no YouTube, hoje vocês, foi uma aula mesmo. O tarô do Osho, você sempre pergunta como melhorar profissionalmente, como melhorar o relacionamento, como se iluminar, como ser um ser humano melhor. Nunca o que vai acontecer. Eu vou falar para vocês, eu aprendi com grandes mestres de tarô, Mônica Bonfiglio, Walderson de Souza, Claudinei Pietro, falei com ele esses dias, que é um bruxo. Tarô é para mostrar um caminho, tanto que a palavra tarô chama tarô, caminho real. Nunca diga o que vai acontecer. Nunca diga o que vai acontecer, tá bom? O baralho cigano, eu adoro ele, mas na minha opinião ele não vai tão longe quanto o tarô, Bruna. O baralho cigano, para mim, ele complementa o tarô. Ele complementa muito bem o tarô, numa interpretação. Tanto que nesse curso online eu ensino o baralho cigano, dou várias aulas, o Lenormand. Eu ensino um baralho que originou o Lenormand, inclusive, porque o Lenormand ou o cigano fala muito do mundo e é muito fechado as respostas. Uma carta, uma mensagem, uma serpente, uma traição, um cachorro, é não sei o quê, é muito fechadinho. O tarô, ele é uau, ele é maior, né? Ele vai para o inconsciente, enfim, tá bom? Ah, mais alguma dúvida que vocês queiram perguntar? Para mim, eu pus aqui uma coisa, mas mapa astral não é igual ao tarô, não, né? Mapa astral, ele é mais mental. Quando eu interpreto o mapa para alguém, vocês sabem que eu faço mapa, ele é mais mental. O tarô é uma mistura de intuição, com uma espécie de uma mediunidade dos símbolos. Você deixa o símbolo tomar conta de você, tá bom? Tomar conta de você. Sabe, Anderson, eu acho que os grandes tarólogos, eles são como o mestre Jung fala. Eu acho que a pessoa que já tem mais experiência, que já se curou, já sofreu um pouco mais, é um tarólogo melhor. Mas eu acho que o tarólogo ele tem que ter cultura. Quanto mais cultura você tiver, melhor para você atender com tarô ou astrologia. Então, eu atendi com tarô, eu era muito jovem, mas eu aprendi uma coisa, falar não sei. Quando você sabe que tem coisa que você não sabe, você é um grande tarólogo. E quanto mais cultura você tiver, melhor. Porque o tarô eu vejo como uma energia psíquica, como, por exemplo, como uma psicanálise. Eu sou psicanalista, o tarô me ajuda, só que eu não atendo, tá, como psicanalista. E eu dou um curso de psicoterapia holística, mas eu não atendo como psicanalista. Mas o tarô ajuda muito. Então, quanto mais cultura, psicanalista é assim, né? Psicanalista tem que ter muita cultura. Muita cultura. Tem outra, o baralho cigano, você tem que ser mais intuitivo. Mas são opiniões, tá? Se você quiser fazer o mapa, você pode mandar uma mensagem para Nanda, tá bom? Pessoal, eu tô aqui 1h34, eu estou muito feliz, tá? Muito feliz de falar com vocês. Esses dias eu faço uma live sobre o tarô do Gasparetto, que a Fabiana... Porque não adianta eu falar pouquinho, né? O tarô do Gasparetto é só tranco. Vamos fazer assim? Pensa o que está te segurando hoje. A gente tem 80 pessoas aqui, né? Muita gente não aguenta mais me ouvir. Os dois, cultura e conhecimento, Lucino, os dois. Então, como é um grupo pequeno, né, dá para mim... Pensa aonde que você está se sabotando.
E eu vou terminar essa live para você falando sobre isso. Aonde que você está se sabotando agora? Aonde que você está se diminuindo, se pondo para baixo? Porque isso tem que ser o tarô do Gaspareto, tá bom? Ai, gratidão, arte desvelada, gratidão, gratidão. Ei, Fernanda, você, um beijo eu não vou mandar, mas vou mandar um monte de amor para você, tá bom? Não, não, não tem perigo nenhum, o tarô é incrível. Não, você vai pensar, e não precisa me escrever aqui, você vai pensar o que está te segurando e eu vou falar o que que o tarô do Gaspareto, a gente está falando com os mentores dele, né? Calunga, Mauá, Salomão, Pai Joaquim, né? Então vamos lá. Esse aqui mexe muito comigo. Vamos. O que está te segurando? O que está te atrapalhando? Onde é que você parou? Esse tarô do Gaspareto tem que ler, tá? Então eu vou chegar perto aqui porque eu não enxergo muito bem e vocês vão ler. Vão ver eu lendo aqui. Saiu a raiva. Faz sentido para você? Raiva, mas não é só raiva, diz assim. O teu eu superior sente-se incapaz de lhe ajudar, pois tem você não aceita a realidade. Você fica brigando com a realidade. Há coisas na sua vida que você pensa que estão contra você, e sua resposta é sempre a mesma, raiva. Nota no papel. Há coisas na tua vida que você pensa que está sempre contra você. E você sempre responde a mesma coisa, raiva. A energia destrutiva, ela pode ser útil na nossa vida para nós nos transformarmos em algumas coisas. Mas ela é muito negativa quando eu começo a brigar com o mundo. Quando eu estou com raiva, eu tenho uma visão distorcida da realidade. Distorcida da realidade. Quem odeia é uma pessoa fraca, porque o ódio faz mal para você. Quem odeia é desrespeitado. Isso é verdade também. Pessoas que estão sempre com raiva são desrespeitadas por todos. E olha que bonito. Pessoas que estão sempre na raiva, elas são desrespeitadas pela própria vida. Se você sempre tem raiva, principalmente de você, você vai ser desrespeitado pela própria vida. Seja mais inteligente. Use sua compreensão e logo você encontrará um meio de mudar as coisas. O que ele diz é assim: não adianta você querer mudar as coisas com raiva. Use a compreensão, use a clareza. Meus irmãos, amo vocês, gratidão por estarem aqui comigo, amor de amor e mais amor ainda a todos. Gratidão por vocês fazerem parte do meu projeto, que é a nova escola Humane Amor. Se você me conhece, espalha para todo mundo. Otávio Leal está na Humane Amor, com a Nanda, com a Ju, com a Gayatri, com a Gangad, com a Tablita, com as Lourdes, com o Vanderlei, enfim, com a turma toda. Humane Amor. Isso, não fica na energia da raiva, tá bom? Amo, amo, amo.